Eu já falei diversas vezes para vocês que a Bíblia, ela não tem filtro. Aconteceu, tá ali. Eu gosto muito de contar as histórias do rei Davi. Gente, ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha, hoje eu vou contar mais uma história do rei Davi. O rei Davi, ele foi perseguido por Saul, pelo rei Saul. Nessa época, ele ainda não tinha, ele já tinha sido ungido rei, mas ele não tinha assumido o trono. E o rei Saul perseguia ele, queria matar ele. Ele foi embora, fugiu ele e uma grande parte de um exército, que ele já estava fazendo seu próprio exército. E eles foram para um certo lugar, foram morar nesse lugar. E nesse lugar tinha um homem muito rico. Esse homem se chamava Nabal, guarda esse nome. E ele era casado com uma mulher por nome de Abigail. Nabal significa insensato, rude, uma coisa mais ou menos assim. E ele era casado com essa mulher por nome de Abigail. E ele era muito rico e tinha muitas ovelhas e muita propriedade. E essa época era a época da tosquia. E Nabal estava tosquiando essas ovelhas. Ele tinha 3.000 ovelhas. E estava ele e os seus servos tosquiando as ovelhas. E Davi pediu para os seus guerreiros, um pouco dos seus homens, ir até onde estava Nabal, até a propriedade de Nabal, e pedir para ele ajuda, alimentação, comida, ajuda, né? Porque eram muitos guerreiros, o exército era grande, para ajudar, né? E quando esses homens chegaram até Nabal com muito respeito, com palavras de muita honra, dizendo assim: olha, Nabal, o meu senhor Davi, seu filho, ele se colocou até como filho de Nabal, por Nabal ser um homem mais velho, está pedindo ajuda, alimentação, porque nós estamos num exército grande lá, e falou: Deus que abençoa a sua tosquia, o seu servo, a sua casa, a sua propriedade. Ele levou muitas benções para Nabal, por ordem de Davi. E naquele momento, Nabal, que era um homem rude, grosseirão e insensato, falou assim: mas quem é Davi, filho de Jessé, para que eu tiro a alimentação do meu povo para dar para esse Davi? E falou várias palavras ruins contra Davi. Desdenhou. Naquele momento, o exército, o povo, os homens de Davi, foi até Davi e contou o que tinha acontecido. Falou: olha, Nabal não deu nada, e bem pelo contrário. Ele falou: quem é Davi? É um fugitivo. Colocou Davi como um homem fugitivo. Só não sabia Nabal que ele tinha mexido com o homem errado, que esse homem era um ungido de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. E Davi falou para o exército dele: junta agora, põe a espada na cintura e nós vamos lá. Não vai ficar um sequer do sexo masculino, da descendência de Nabal. Não vai sobrar nada. Nós não vamos poupar a vida de ninguém. Quem é esse homem? Eu estou aqui, eu e o meu exército, e nós temos cuidado dos pastores dele, das ovelhas dele, porque aquele lugar lá podia ser catar as ovelhas de Nabal, ou matar os seus
pastores. Ele falou, nós estamos aqui nesse lugar, a gente protege eles, porque aonde que o exército de Davi estava era um lugar que o pessoal respeitava, e Davi fazia isso de bom grado e nem sequer cobrava por isso. Ele falou, ai, ficou muito revoltado. Aí nisso, um dos servos de Nabal pegou e escutou que vinha o exército de Davi. E ele foi até Abigail, que na Bíblia, quando conta a história deles, fala que Abigail, ela era uma mulher sensata. Ela era uma mulher sábia e uma mulher muito bonita. Falou, olha, Abigail, minha senhora, vem aí o exército e nós não temos chance nenhuma contra ele. Ele veio aqui para falar com meu senhor, com Nabal, mas Nabal não escuta ninguém. É um homem ruim, um homem rude, insensato. Ninguém escuta ele. Por isso que eu vim pedir por você e para a senhora interceder por nós. Porque ele cuidou das ovelhas lá de Nabal, ele cuidou, ajudou a proteger. Onde que o exército de Davi estava, ele poderia se catar ovelhas quando ele quisesse e se alimentar, mas ele nunca fez isso, bem pelo contrário, ele protegeu, e Nabal fez tudo isso de ruim. Aí ela, mais que depressa, pediu para arrumar pães, arrumar ovelha, arrumar uvas, figo, amendoim torrado e tantas outras coisas, e foi ao encontro de Davi, porque Davi já estava vindo para a destruição. E quando Davi viu essa mulher, a hora que ela desceu, ela colocou o rosto dela em chão e pediu perdão. Falou, eu peço perdão, a culpa cai em mim, a culpada sou eu que deveria ter intercedido, eu que deveria ter ouvido esse pedido, porque eu teria arrumado tudo isso. Mas que o Senhor, que Davi não venha destruir toda a minha família pelo um erro meu. Eu peço misericórdia, eu peço clemência por todos o meu povo. Que não por causa de um erro meu, todos eles não vêm pagar com a sua própria vida. E eu trouxe aqui a alimentação e contou tudo que ele trouxe. Falou, e o Senhor Davi, servo de Deus Altíssimo, um dia vai sentar no trono. Não é por causa de um erro meu que depois o sangue de inocentes caia sobre a sua vida, que vai ser pedra de tropeço, que isso um dia venha te atrapalhar, porque Davi, você luta as lutas do Deus Altíssimo. Então Deus está na tua vida. E um dia você vai sentar no trono, você vai reinar. E que isso não venha ser pedra de tropeço. E Davi escutou aquela conversa, aquele clamor daquela mulher. Falou, nossa, que mulher sábia, que mulher sensata. Falou para ela, tá bom, não vai ter morte. Não. Porque Davi, ele se irou. Naquele momento, ele usou a ira. Ele estava irado. Ele não estava sendo guiado por Deus. E ele ouviu um pedido, a clemência de uma mulher. Quem era uma mulher sozinha contra um grande exército, se não tivesse sido a sabedoria? E ela voltou para casa. Porque ele disse que não mataria, que o exército não atacaria ninguém. Aí ela voltou para casa, chegou em casa, o marido estava dando uma festa. E ela viu ele já estava bêbado. Além de insensato, rude, grosseirão, ainda era um beberrão. Olha, tem até arrepio. Ai, bêbado. Ela não falou nada com ele porque ele já estava bêbado. Se no São Juiz ele já não era flor que você cheira, imagina só bêbado. Aí no outro dia, quando ele acordou, que já o álcool tinha ido embora, que ele já estava um homem no seu São Juízo, ela pegou e contou para ele toda a história. O exército de Davi vinha vindo, ia matar nós por causa do que você falou. Ela já esperava que ele ia ficar irado, mas ele ficou mudo, calado, virou uma pedra. E depois de 10 dias, o Senhor, ele acometeu ele da morte. Ele foi morto depois de 10 dias. Não precisou de Davi tirar a vida dele. Deus agiu. E quando Davi ficou sabendo que Nabal tinha sido morto, que Deus tinha tirado a vida dele, falou, escuta só,
mandou os servos dele ir lá buscar. Falou, aquela mulher lá, Abigail, é uma mulher sábia, é uma mulher inteligente. E além de tudo bonita, vai lá e busca ela, traz ela para eu casar com ela. Vai ser uma das minhas esposas. Que naquela época a poligamia era liberada. Não porque Deus queria, mas pelos homens, sabe? Eles sempre tendem a fazer alguma coisa, decide algumas coisas, mas até então não era proibido por Deus. Hoje aqui, pelo menos no Brasil, a poligamia, ela é proibida. Graças a Deus. Aí, quando os servos chegaram lá para buscar ela pegou e falou assim, eu vou, mas como serva. Ela, no momento nenhum, subiu na cabeça dela, você é mulher de Davi agora. Não, falou, vou como serva, para lavar, para cuidar dos seus servos. Mas Davi já tinha escolhido ela para ser sua esposa. E assim ela foi, e ela se casou com Davi. Mas essa já é uma outra história. Aí um outro dia eu conto para vocês. Mas agora vamos voltar, vamos trazer para o nosso cotidiano essa história, vamos trazer para a nossa realidade. Gente, o que tinha a ver uma mulher sábia, inteligente, sensata, casar com um homem grosso, mal educado, beberrão? Esse casamento estava fadado a prejuízos, estava fadado a tribulações, a tristeza. A Bíblia não explica por que Nabal era casado com uma mulher tão fina, tão sábia. Mas pode ter várias explicações. Pode ser que é porque ele era um homem muito rico e naquela época quem escolhia os casamentos eram os pais. Pode ser essa e pode ser outras. Não fala por quê. Mas já era um casamento ruim. Ele não podia ter escolhido esposa melhor. E ela não podia ter escolhido esposo pior. E ainda para piorar a situação, ele falou palavras contra um homem que era segundo o coração de Deus, Davi. A desgraça estava certa ali. Mas ela usou a sabedoria, a humildade, usou palavras. Primeiro, ela colocou sobre ela tudo, perdão, e depois ela foi sobre o que aconteceria com Davi, que ele seria um rei. Gente, quantas mulheres na atualidade é casado com homens desse tipo, beberrões, grosseirões, e elas têm uma vida de tristeza por casar com um homem assim. Olha o que aconteceu com esse homem. Aí às vezes eu escuto e falo assim, mas puxou para o pai, puxou para a mãe, eu sou assim mesmo, tenho uma natureza difícil, eu tenho uma natureza ruim mesmo, eu sou bravo, eu sou assim grosseirão, porque eu puxei para o meu pai, puxei para minha mãe. Hoje você pode mudar se você quiser, pode voltar atrás. Olha lá o que aconteceu com Nabal, ele morreu. Não fala quanta idade, mas não devia ser tão velho assim, morreu e a esposa teve uma nova história, uma nova oportunidade. Olha, gente, se isso pudesse acontecer no dia de hoje, quantos maridos não iriam embora? Grosseirão, bêbados, beberrões. Gente, eu tenho arrepio disso. Que Deus me proteja de pessoas assim. Ai, tenho até medo. Quantas mulheres é casada com homens insensatos, grosseirões e tem vidas ruins porque fizeram esses casamentos? E também tem mulheres grosseironas. Olha, gente, nem vou fazer tanta explicação dessa história, porque a própria história já diz tudo. Você depois vai lá, lê, pesquisa sobre isso, vai ler, vai entender essa história. Doa seu tempo para algo de aproveito. Olha essa história, não sei se você já ouviu essa história. Quando eu digo para vocês que a Bíblia não tem filtro, é porque essa história está aqui para a gente aprender com ela. Tem ela e várias outras para a gente aprender. Tem um momento de leitura, tem um momento de intimidade com Deus, que só assim você vai conseguir ter uma vida mais tranquila, uma vida em paz. Se foi boa essa história, você curte, comenta, compartilha. Só assim pode chegar a outras pessoas. E eu fico por aqui. Um beijo e fica com Deus.